Diz assim a palavra do Senhor: certo dia Jesus estava perto do lago Genezaré, em outras traduções vai dizer mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava a multidão. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para aonde as águas são mais profundas. Em outras traduções vai dizer: volte ao mar alto. E a todos dissem: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Em outras traduções vai dizer: mestre, pescamos toda a noite e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Em outras traduções vai dizer: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Amém? Pai, te damos honra, glória e louvor nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, porque estamos evoluindo, avançando, crescendo. E esse crescimento, Senhor, ele é interno, esse crescimento, ele é em um lugar que aos homens muitas vezes é imperceptível, mas que nós sabemos, Senhor, que esse crescimento vem do Senhor. O nosso desejo é seguir assim, Senhor, seguir crescendo, sendo aprimorados por Ti. Que quando saiamos daqui, uma chave tenha virado no nosso coração e na nossa mente. Derruba, Senhor, fortalezas mentais, barreiras, Senhor, que por vezes nos impedem de viver os Teus projetos, os Teus propósitos. Carregamos por vezes, Senhor, convicções que vêm da terra, convicções que defendemos, às vezes até as vias de fato, e são apenas convicções humanas, Senhor, e que muitas vezes se contrapõem à Tua palavra. Então que hoje, Senhor, nós possamos nos render àquilo que é a verdade, porque a verdade é a Tua palavra. Então fala conosco, Senhor. Te damos liberdade para que todo pensamento equivocado, para que todo comportamento que seja fruto da nossa cultura, reflexo de um aprendizado humano, se estiver em desconformidade à Tua palavra, que nessa manhã, Senhor, seja alinhado para a glória do Teu nome. Tens liberdade, Senhor, que sejamos encontrados como uma boa terra, que recebe a poderosa semente da palavra de Deus, a retém, persevera, para que ela dê frutos e frutos para a Tua glória. Que tudo que é humano, natural e terreno caia, desapareça, e que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino nesse lugar se levante. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Usa-me, Senhor, como um canal simples, sincero, sem obstruções, da Tua palavra, como um mensageiro, Senhor, e que a Tua mensagem seja o que ela sempre é: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Ti, Jesus, e somente a Ti, nessa manhã, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por vezes nós nos perguntamos por que é que algumas áreas da nossa vida não avançam, não rompem,
não fluem. É muito comum nós encontrarmos, ao fazermos uma análise da nossa própria história, nós encontrarmos áreas de divergência no que tange a celeridade, a velocidade com a qual nós vamos avançando. Em algumas áreas nós percebemos que existe um fluxo, um avanço, um romper, uma virada de página, entramos em um outro nível, em um outro aspecto de aproveitamento, de rendimento, de performance. Mas também é muito comum nós observarmos que enquanto em uma determinada área estamos avançando, em outras parece que estamos estagnados. Ao mesmo tempo que em uma determinada área a coisa flui e avança, é muito comum nós percebermos que esse avanço ele não é total, esse avanço não é global, esse avanço não é na totalidade, na plenitude da nossa existência, mas ele é setorial, ele é setorizado. E não sei se você já se perguntou, mas essa é uma pergunta que durante muito tempo permeou o meu coração. Senhor, se a minha vida profissional está avançando, se o Senhor está me prosperando, me fazendo avançar, me dando possibilidade de ir a lugares, conhecer pessoas, estabelecer novos negócios, por que é, Senhor, que na área emocional eu ainda me sinto travado? Por que é que essa mesma alegria que está acontecendo, por exemplo, na minha vida profissional, onde as promoções estão sendo alcançadas, onde as metas estão sendo batidas, não acontece também, Senhor, na minha vida familiar, onde conflitos estão ali residindo na minha casa, na minha família, onde pessoas que amamos estão às vezes longe, distantes, não se aproximam, não se rendem àquilo que o Senhor está fazendo. Então em uma área parece que eu estou voando, Senhor, e em outras eu olho e observo uma estagnação, uma paralisia. Seria aqui impossível criar uma lista exaustiva com todas as possibilidades aonde podemos avançar ou estagnar e, para alguns, até retroceder. Para alguns o problema não é não avançar, para alguns é olhar para uma determinada área onde um dia você fluiu, onde um dia você avançou, onde um dia Deus te usou e de repente se deparar com uma não paralisia, mas com um retrocesso. E a pergunta que de maneira coerente devemos fazer é: Senhor, por quê? Nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, que a sua palavra é boa, que a sua misericórdia dura para sempre, que tudo que vem de Deus é bom, que Deus não produz absolutamente nada que seja mal ou ruim, que a marca do Senhor é a excelência, então tudo que Ele faz de maneira excelente. Quando nós vamos ver o primeiro milagre do Senhor Jesus na terra, nós vamos ver essa marca. Jesus poderia ter transformado aquela água no casamento em Caná da Galileia em um vinho similar ao vinho que estava sendo servido, que já seria algo extraordinário, que já seria algo maravilhoso. Mas quando Jesus transforma aquela água em vinho, o vinho que o Senhor faz, segundo o especialista, segundo o sommelier, segundo aquele que entendia de vinho, era um vinho muito melhor que o melhor vinho que já tinha sido servido na festa, ao ponto de o especialista se surpreender e dar os créditos aos noivos, dizendo: olha, vocês são pessoas muito honradas, porque todos colocam o melhor vinho no início, enquanto as pessoas ainda têm capacidade de saborear, de discernir, de interpretar as nuances e as notas daquele vinho, e então elas têm uma boa impressão, e quando as pessoas já beberam bastante, colocam de qualidade inferior. Mas você não. O crédito foi dado ao dono da festa, e o sommelier e ali o mestre-sala vai dizer: mas você não fez isso, você guardou o melhor vinho para o final, porque o vinho que foi servido no final, feito por Jesus, era muito superior ao vinho que eles tinham experimentado. Por que Jesus não fez um vinho similar?
Porque Ele não pode. Porque a natureza de Deus é fazer coisas excelentes. Jesus não podia ter feito um vinho parecido com o vinho da terra. Jesus não podia ter feito mais ou menos. E é assim que Ele age na minha e na sua vida. Tudo que Ele faz nunca será mais ou menos. Tudo que Deus faz através de Jesus é excelente. Então a pergunta é, se tudo que Ele faz é excelente, nós estamos nele, por que algumas áreas não avançam? A primeira resposta é, o problema não está em Jesus. O que parece óbvio. Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele tem todos os materiais e o subsídio para fazer o que Ele precisa fazer, não lhe falta poder. Então, se nessa relação de avanço que contamos com o Senhor, não é Ele que está em falta para que nós possamos avançar, então a resposta é, nessa área em que estamos patinando na vida, o problema está conosco. O que também parece óbvio. Não é Deus que não está permitindo, não é o Senhor quem não está fazendo a sua parte, não, somos nós que de alguma maneira ainda não atingimos a maturidade para receber aquilo que de Deus já está preparado. Você sabia que todas as promessas do Senhor sobre a minha e a sua vida já estão prontas? Mulheres inférteis que receberam de Deus uma palavra que iriam gerar, e hoje ainda não geraram, hoje ainda não receberam a semente da fertilidade, os seus bebês já estão prontos no Senhor. Homens de Deus que vão às nações pregar a palavra e que hoje estão recebendo essa palavra, ou você já recebeu um dia uma profecia, uma palavra que dizia, o Senhor te constituiu como profeta às nações, você irá a muitos lugares, vai romper com as fronteiras da sua nação, vai pisar em outros lugares para pregar o evangelho. Você sabia que no passaporte celestial já tem um carimbo com aquela nação? Você que carrega uma palavra de ser próspero, de ser mantenedor da casa do Senhor, de ser alguém que Deus vai levantar ao ponto de você ser auxílio para toda a sua casa, que as pessoas vão chegar até você e você será um refúgio. Será como o Senhor disse, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão crescer tanto, vocês vão avançar tanto, que vão se transformar em uma árvore frondosa, aonde as aves do céu virão e construirão seus ninhos. Ou seja, gente que hoje está voando, quando cansar, vai alcançar repouso na estrutura que Deus vai te dar. Parou para pensar nisso? Não é auxílio apenas para quem não tem nada, não, é gente que hoje está voando. E quando precisar fazer um pit stop, é em você, na sua casa, na sua capacidade, que vai encontrar um repouso para se abastecer, descansar e voltar para os céus, voltar a voar. Meu irmão, é extraordinário. Se você tem essa palavra de prosperidade, de avançar, e se você não tem, eu quero usar a permissão que a palavra de Deus dá, porque a palavra de Deus diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca, e que o povo de Deus comerá o melhor dessa terra, que nós vamos prosperar, que nós vamos avançar, que Deus não nos colocará embaixo, mas nos colocará em cima, que Deus não nos colocará como cauda, mas nos colocará como cabeça. O que é isso? Prosperidade, avanço. Então essa palavra está liberada sobre nós. Agora a pergunta é, se Deus liberou e disse que vai ser, por que muitos de nós estamos em uma situação completamente contrária ao que a palavra de Deus disse que nós seremos? Não falta poder, e o problema do Senhor não é falta de recursos. O reino de Deus é um reino que não tem falta de recurso algum. Agora, se o reino não falta recursos e o rei disse que vai nos prosperar, por que é que não chega, Senhor? É porque nós, de alguma maneira, ainda não estamos maduros o suficiente para administrar aquilo que o Senhor vai entregar. Em Deus, toda a riqueza, toda a fluidez, toda a bondade, todo o tesouro, toda a dádiva que vai chegar na minha e na sua vida já estão prontos.
Me lembro de um dia em que nós estávamos voltando do Uruguai. E quando nós estávamos voltando do Uruguai, na viagem, no trajeto, Deus deu uma palavra para a Grazi. Nós tínhamos um imóvel que nós ganhamos, que ele estava para vender há pelo menos 6 anos. E nós botávamos placa, tirávamos placa, enfeitávamos, desenfeitávamos, nós fazíamos de tudo. Até talvez, campanha de publicidade pessoal, botar alguém para fazer alguma coisa. Imagine tudo que podia ser feito, as imobiliárias, nós tentamos. E era incrível porque ninguém queria comprar aquela casa. E pensa que era uma casa abençoada, no alto de um morro, um lugar com terreno amplo. Meu Deus, era uma benção e não dava para acreditar. Por que é que não vendia? E aí, vindo do Uruguai, depois de uma missão, eu e a Grazi e o Davi dentro do carro, e eu me lembro que a viagem de volta para mim foi uma viagem muito penosa para a nossa família inteira, porque nós não queríamos voltar para o Brasil. A missão era América Latina, nós estávamos no Uruguai, o país que, o meu coração é óbvio, eu sou brasileiro, nasci aqui, eu amo a minha nação, mas espiritualmente falando, o Senhor nos deu aquela terra como herança, e nós nos sentimos uruguaios, é uma coisa de doido, não dá para explicar. Eu entro na fronteira, quando eu chego no céu do Uruguai, parece que eu estou em casa. É um amor, uma paixão que Deus coloca, é incrível. E sair do Uruguai e voltar para o Brasil naquele momento era um momento de dificuldade, era um momento que a gente não entendia, porque a promessa é, nós somos destinados, no ministério para plantar igrejas na América Latina, e nós estávamos vendo a primeira igreja ser plantada, crescendo, avançando, e o nosso coração já não estava mais nem em Montevidéu, nosso coração já estava em Buenos Aires, e daqui a pouco a gente vai para a Argentina, e daqui a pouco a gente vai para a Colômbia, e era isso o plano, e era essa a promessa do Senhor. Foi o Senhor quem disse, não fomos nós que dissemos, nós vamos fazer assim, não, nós recebemos uma palavra. E aí estamos voltando, e no meio do caminho Deus fala com a Grazi. Deus disse a Grazi: olha, Deus falou comigo que nós precisamos ir lá limpar a casa, porque quando nós limparmos ela, Deus vai mandar um comprador. E eu pensei, meu Deus, 7 anos que a gente está tentando vender, agora nós vamos lá limpar e Deus vai mandar? Senhor. Mas como a Grazi é doida e o que ela fala acontece, quando ela fala com Deus, eu costumo dizer que lá em casa a oração forte é a da Grazi, que ela pede as coisas e bum, acontece. Eu digo, irmã, ora por mim, E bom, nós voltamos, e a nossa condição financeira para realizar aquela tarefa não era das melhores. Sei que Deus foi movendo as coisas. Um irmão emprestou uma máquina de roçar, o outro deu uma oferta, e fomos para lá em uma grande equipe, eu e o Rafa, um saco de pipoca salgada e um tangue dentro de uma garrafa, para começar a obra de cara. Nos primeiros 5 minutos o Rafa conseguiu cortar o dedo, perdi a metade do obreiro, pronto. E aí nós ficamos ali, eu tinha uma imagem da casa, e nós passamos, acho que cerca de 2, 3 anos em Blumenau, e 1 ano e pouco em Montevidéu, enfim. Quando nós fomos ver a casa parecia uma casa fantasma, parte do teto caída, o mato parecia uma selva, para entrar foi, meu Deus, quando eu parei na frente da casa, eu digo, Senhor, eu acho que é por isso que não vende, hein? Que eu teria medo de morar nesse lugar aí. E aí entramos e começamos a cortar, e de repente para um carro na frente da casa, desce um senhor, e ele diz assim, essa casa aí está para vender? É uma placa enorme escrito, vende-se assim. E aí eu pensei, falei, tá, irmão? Mas sabe que você está bem desanimado, porque assim, 7 anos, eu tinha me esquecido da palavra que Deus tinha dado para a Grazi. Eu estava preocupado com o corte no dedo do Rafa, que ele estava quase desmanhando, porque um corte num dedo masculino é uma coisa terrível, pode matar. As mulheres não sabem o que é isso. E aí a gente estava lá cortando, E aí o cidadão disse assim, eu posso entrar? Eu falei, pode, se tu conseguir, nessa selva aí.
E ele entrou, deu uma olhada, agradeceu, foi embora. Terminamos tudo, voltamos para casa, passam talvez 2 semanas, uma semana, está aí a Grazi que me ajuda nos dados. Passou-se uma semana e toca o telefone dizendo que alguém estava interessado na casa. Eu falei, meu Deus, que loucura, que bênção, né? E aí, tá, e como é que vai ser? Não, ele tem uma proposta para fazer. E a proposta é que ele quer trocar a casa dele por uma casa em São Francisco do Sul. E eu pensei, a gente precisava era de dinheiro, né, gente? De novo uma casa, vai ser um parto para vender, meu Deus, não. Mas enfim, aquela casa estava um mausoléu, só de alguém querer comprar, eu digo, cara, tá valendo. E aí fizeram todo o trâmite e disseram, olha, vocês precisam ir lá ver a casa, avaliar. E aí nós fomos, chegamos lá, era um dia assim, final do dia. E aí nós começamos a entrar na casa assim. E aí eu comecei a ver a casa e o cara que vende casa, como é que chama? Muito bem, gente, vocês são demais. O corretor começou a dizer, olha, nesse piso aqui tem um apartamento de 2 quartos, aí aqui tem um outro apartamento de 3, eu falei, o quê? Porque a casa não parece ter isso. E aí ele abriu e disse, olha, aqui não dá nem para entrar porque tem um inquilino. Mas se vocês fecharem o negócio, o inquilino vai continuar, já está no negócio. E eu já comecei a calcular dizendo, meu Deus, eu não tinha dinheiro para cortar a grama daquela casa, Senhor. Será que Deus vai botar isso aqui na nossa mão? Eu já estava suando com medo, eu digo, não pode. Tem uma pegadinha nesse negócio. E aí entramos e começamos a olhar o apartamento, e ele disse, não, aqui atrás tem mais de um dormitório, eu digo, meu Deus. Aí eu olhei para o corretor e disse, tá, o que vai ficar aqui? Ele falou, não, vai ficar tudo. Eu e a Grazi, durante alguns anos da nossa vida, a gente viveu sem geladeira. Nos casamos e o Senhor começou a treinar o nosso coração para as missões. Nós não sabíamos que era isso. Para nós era só Deus dizendo, pega a geladeira de vocês e abençoa o irmão fulano de tal. E aí chegava o meu sogro e a minha sogra em casa e ficavam escandalizados porque tinha um buraco na casa, assim, na cozinha, sem a geladeira. E meu sogro dizia, minha filha, o que é isso? E eu já saía correndo porque não tinha como explicar. E um dia eles chegavam lá e olhavam e diziam, meu Deus, como é que vocês estão vivendo? E era nós tínhamos uma caixa de isopor, uma caixa térmica. E a Grazi criou a habilidade de descobrir quando os alimentos iam estragar. Era uma coisa de doido. Deus deu para ela esse dom. Ela olhava e não precisava nem ver a validade. Ela dizia, olha, temos que consumir tal coisa porque vai estragar. Eu digo, oh meu Deus. E naquela casa, que estava lá de uma vez só, tinham pelo menos 5 geladeiras. Por que eu estou te dizendo isso? O negócio da casa deu certo. Eu fui descobrir, quando a gente foi assumir a casa, eu fui descobrir que a casa estava a 2 quadras da praia. Porque quando eu saí de noite e fui por meio do bairro, fui-me embora para um outro lugar. Eu digo, cara, que legal isso aqui. E no outro dia, quando a gente foi assumir, eu vim de dia. Cheguei na esquina e olhei e digo, não pode. Voltei e chamei a Grazi, de Grazi, vem aqui ver um negócio. E ela olhou e disse, não é. Eu falei, é a praia. Percebam a minha habilidade para fazer um negócio, para ter uma boa localização e conseguir construir um patrimônio? Quem fez isso? Jesus. Porque um dia ele disse que o nosso filho seria criado na praia, que nós teríamos um lugar para receber pessoas. Ele falou. Por que tem áreas que a gente não avança? Porque nós ainda não estamos maduros para receber. E maturidade, gente, não é apenas capacidade intelectual. Maturidade é um coração nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz que o filho, enquanto é menino, nada difere de um escravo.
Fica sob o cuidado de tutores e cuidadores até que atinja a idade, a maturidade determinada pelo pai. E então ele assume tudo. E então ele recebe tudo que é dele de direito. E então a herança cai no colo dele, porque já estava preparada. Nessa manhã o Senhor quer falar conosco no sentido de nos amadurecer mentalmente, de fazer em nós uma expansão mental para começarmos a nos comportarmos de acordo com aquilo que Deus disse que nós somos, não o que nós seremos. Quando nós nos comportamos como Deus disse que nós somos, então Ele nos dá aquilo que Ele disse que nós teríamos. Não é eu recebo e me comporto como, não é eu me comporto como tal, e Deus me entrega o que prometeu. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, cerca de 3 milhões de pessoas escutaram uma promessa de Deus: eu vou tirar vocês desse lugar de escravidão, de falta de liberdade, e vou conduzir vocês a um lugar que emana leite e mel. O texto sagrado vai dizer que desses 3 milhões de pessoas, apenas 2 indivíduos daquela geração que escutaram a promessa entraram na terra prometida. Josué e Calebe, os únicos 2, as únicas 2 testemunhas oculares da promessa lá no Egito, conseguiram pisar na terra prometida. Deus foi infiel com os demais? Óbvio que não. Mas aqueles que não entraram não tiveram maturidade, expansão mental, transformação de mente. Deus usou o deserto para transformar a mente deles de escravos para filhos de Deus. Quando a mente evolui, o Senhor entrega o que Ele prometeu. Então o intuito do Senhor nessa manhã é nos levar a um lugar de expansão mental pela sua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o nosso coração se abra para isso. O texto de hoje é o dia em que Jesus encontra homens que pensavam ser algo, até que encontram Jesus, e no encontro com Jesus as suas mentes são transformadas, e eles se abrem para a realidade de quem Deus disse que eles seriam. O texto vai dizer que um dia pela manhã, Jesus vem caminhando pelas margens do mar da Galileia. Um dos textos, um dos escritores no original vai dizer que Jesus vem caminhando junto ao mar. Junto ao mar significa pela praia, em um limite onde ele não está dentro da água, mas também não está em terra. E essa é a vida que Jesus deseja propor para aqueles que o seguem. Uma vida onde você anda junto ao mar. Andar junto ao mar significa uma vida de equilíbrio. O mar é a palavra, o mar é onde Jesus andou sobre as águas, o mar é onde ele liberou uma palavra e pesca maravilhosa aconteceu, o mar foi onde ele mandou o vento se calar e o mar se aquietar. O mar representava um mundo sobrenatural, representava o mundo do poder de Deus, o invisível, o espiritual. E a terra representava as coisas racionais, as coisas da terra, os milagres feitos nas pessoas, aonde as pessoas foram curadas, aonde gente se desenvolveu. Jesus estava dizendo: vocês vão andar comigo, e se andarem comigo, vocês terão uma vida equilibrada, vão ter sucesso na terra, mas também vão fluir no espiritual. E aqui está uma chave, porque muitos de nós não avançamos naquilo que Deus tem. Porque eu tinha feito planos, que nós iríamos vender a casa, iríamos fazer assim, fazer assado, e desse jeito. Eu fiz planos, sentei com o corretor, fiz propostas a empresas, vamos fazer de tal jeito, tudo do meu jeito, terra, enfiado na terra, até que veio uma palavra de Deus, simples: vai lá e limpa. Mas uma palavra de Deus muda tudo. E aí essa palavra me tirou da terra e me trouxe para andar junto ao mar.
sentindo o frescor das águas batendo nos meus pés, mas também vendo o que Deus poderia fazer no plano natural. E quando o sobrenatural e o natural se unem em Jesus, o milagre acontece. Então hoje é uma manhã de reflexão. Olha para essa área em que você ainda está patinando, em que não avançamos, e veja, se não é um excesso de água, se não é um excesso de espiritualidade, ou se não é um excesso de naturalidade, e se você estiver mais para um lado ou menos para o outro, venha para esse lugar, porque Jesus é o centro. A vida com Jesus é uma vida equilibrada. Você vai orar e vai ter poder do céu, e vai ter andar sobre as águas, vai ter coisa sobrenatural acontecendo, mas isso tudo também vai se refletir no mundo natural, nem muito na terra, nem muito na água, equilibrados em Jesus. Jesus vem andando junto ao mar, diz a palavra. E o texto diz que à medida que ele vai caminhando junto ao mar, uma multidão o apertava, o comprimia. Essa multidão apertava Jesus por um momento, por uma razão, por um motivo, que deve ser o motivo pelo qual todas as vezes a gente deve sair de casa com essa motivação para vir à igreja. A motivação desse povo, diferente de outras multidões, não era ver multiplicação de pães e peixes para comer até se fartar. A motivação desse povo que apertava Jesus nessa manhã não era para ser curados das suas enfermidades. Essa multidão alcançou um lugar em Jesus que mudou a vida deles, que transformou a vida de homens simples, que se transformaram em pescador de almas, e que em uma só pregação, 3.000 almas se renderam na primeira, quando esses homens experimentaram o que aconteceu nessa manhã. E essa multidão liberou de Jesus esse fluir e essa graça. E o que essa multidão fez diferente das outras? Essa multidão tinha uma razão para apertar Jesus. Eles não queriam tocar em Jesus por causa de um milagre, eles não queriam tocar em Jesus para ver o poder do alto, não, eles apertavam Jesus, diz o texto, para ouvirem a palavra. Gente que entendeu, se eu escutar o que ele está dizendo e fazer o que ele está dizendo, a minha vida nunca mais será a mesma. E é por isso que quem anda com Jesus se apaixona pela palavra. É por isso que quem anda com Jesus entende que a sua vida pode ser transformada, não é por um poder mágico que vem sobre nós ou algo místico que acontece, não. Tudo que vai acontecer debaixo da sua palavra. Uma palavra muda o meu e o teu coração. Uma palavra renova a minha e a tua mente. Uma palavra coloca aquele que está morto de pé. Uma palavra faz com que o mar se acalme, com que o vento se cale. Uma palavra. Com uma palavra Deus pode te dar um negócio que pode mudar a tua vida para sempre. Uma palavra. E essa multidão entendeu, olha, o que pode mudar a nossa vida não é apenas o que Ele pode fazer por nós. Ele pode dar pão para nós, Ele pode alimentar-nos, Ele pode nos dar vestes, Ele pode fazer por nós. Mas essa multidão entendeu que a coisa mais poderosa que Jesus pode fazer não é por nós, mas é em nós. Conhecimento é algo que ninguém tira nunca mais de você, vai com você para o céu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa é uma manhã que o Senhor está dizendo: se vocês me conhecerem, eu vou expandir a mente de vocês. Se vocês me conhecerem, foi o que Ele disse para aquela mulher no poço, em Samaria, na aldeia lá em Sicar. Quando ele chega no poço, ele vê aquela mulher que está com um cântaro tirando água, e quando ele olha para ela, ele diz: me dê de beber. E aquela mulher olha para o Senhor e diz: como sendo eu uma samaritana e tu um homem judeu, falas comigo? Ela estava num momento em que ela se sentia como que atônita, porque samaritanos e judeus não conversavam, ainda mais um homem falando com uma mulher em público, ao meio-dia. Ela havia uma barreira, uma muralha, ela não compreendia.
E quando Jesus fala com ela, Jesus vai responder e vai dizer: ah, mulher, se tu conhecestes o dom de Deus, e quem é que fala contigo, traduzindo, ele estava dizendo: se você conhecesse quem é Jesus, você lhe pediria água, e ele te daria da água da vida, e nunca mais, mulher, você teria sede. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você vai me conhecer, e uma vez que você tiver o conhecimento de quem eu sou, esse conhecimento nunca mais te deixará. Para onde você for, você será saciada, porque você me conhece. E se você me conhece, tem uma marca de quem conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus tem uma marca, e sabe qual é a marca? Quem conhece a Jesus não manda. Quem conhece a Jesus, pede. Se você me conhecesse, você me pediria. E tem coisa que a gente está sofrendo, e eu vou fazer, e na força do braço, e vamos embora. Ai, Jesus, vamos dar um jeito. Senhor, eu vou vender, vou botar uma placa, vou fazer uma promoção. Ai, Senhor, a casa quase caiu. Até que, Senhor, bem que o Senhor podia ajudar a gente a dar um jeito nisso aí, né? E uma palavra moveu tudo. Assim é na minha e na sua vida. Quando a gente conhece, a gente para de fazer na força e a gente começa a andar pelo Espírito. Começamos a ter um Jesus que é acesso e que deseja ouvir a nossa petição. Se você conhecesse, você pediria e eu te daria. Tem coisas que não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos não recebemos porque pedimos mal, diz a palavra. O Senhor Jesus estava dizendo: mais do que água, eu quero te dar conhecimento. O conhecimento, gente, muda a nossa mente, muda a nossa capacidade de ver a vida. O conhecimento transforma as perspectivas à nossa volta. O conhecimento nos dá uma vida de esperança. Naquele dia no poço, aquela mulher saiu transformada. E ela não saiu transformada levando água, ela não saiu transformada levando pães, ela não saiu transformada levando algo nas mãos, não. Ela saiu transformada levando algo na mente. Eu conheci alguém que me disse tudo quanto eu fazia, que transformou a minha vida, que me deu uma água que eu bebi, agora está jorrando para a vida eterna. E essa mulher que saiu pecadora, voltou uma missionária evangelista, ganhou aquela cidade inteira para Jesus. O que aconteceu com ela? Um cursinho? Não, ela conheceu a verdade. A sua mente foi transformada em um encontro com Jesus. E uma mente transformada não tem limites. Lembro-me de um dia em que, na vida missionária, começamos a viver coisas com o Senhor. E aí um dia Deus disse: olha, ajude essa família com o transporte. Um casal abençoado da igreja que tinha filhos, meu Deus, uma bênção, só que eles não tinham como ir para a igreja. E eu e a Graça começamos a dar carona para eles, levar para a igreja, e nós orávamos por eles, e Deus dizia: olha, ajuda eles com o transporte. E eu pensava: Senhor, mas nós já estamos ajudando, Senhor, será que é para dar mais carona? Não estou entendendo. E aí nós íamos orar, e o Senhor dizia: olha, ajude eles com o transporte. E aí eu pensei: claro, o Senhor de certo deve estar pensando em abençoá-los com algo. Vou reunir uns amigos aqui, vamos ver se a gente compra uma moto, uma bicicleta, um Fusca, alguma coisa para que eles possam ir para a igreja. Fui até o meu pastor, cheguei: bispo, olha, aquela família assim, a igreja pode comprar um veículo para abençoá-los? Ele disse: não, a causa é justa, é óbvio que pode, não sou eu que decido, tenho um conselho, mas vamos fazer. E quando ele disse vamos fazer, era para eu sair dando piruetas de alegria. Mas o meu coração se fechou, como Deus dizia: não é isso. Nunca mais toquei nesse assunto com ele. Deve estar até hoje pensando que eu sou doido. Passa um tempo e eu fui falar com um amigo mais próximo, que também andava com essa família, e eu falei: cara, eu estou sentindo a gente ajudar eles. E ele falou: eu também. Rapaz, eu já até estava pensando em juntar uns 3, 4, a gente fazer uma rifa, e a gente comprar alguma coisa para ele. Falei: rapaz, eu acho que é isso aí. E fui para casa e o coração fechou, como quem diz: não, não é isso. Até o dia que eu estou orando, e orar é um perigo.
E no meio da oração Deus diz: não, pega o teu carro e dá para eles. E aí quando diz pega o teu carro e dá para eles, na hora eu levantei e disse: está amarrado? Deus, o inimigo entrando na oração, o que é isso? Resumo da ópera: entregamos o carro, foi uma bênção, meu Deus se movendo de uma maneira poderosa, as coisas acontecendo, aqueles irmãos sendo ricamente abençoados, a coisa acontecendo, meu Deus, um fluir da graça, um fluir da glória de Deus na vida deles e também na nossa vida. Quando nós entendemos que a voz do Senhor é aquela que não apenas pede, mas te convence, e quando ela pede, te convence, ela também te sustenta. Nunca faltou absolutamente nada naquele período. Andávamos de um lado para o outro e as pessoas se lembravam de nós e davam carona e nos levavam e nos traziam, coisas aconteciam, e quando não aconteciam nós íamos a pé, mas nunca teve problema de dizer: meu Deus, olha o que eu tinha e olha o que eu tenho agora. Não, porque nós entendíamos, aquele processo estava nos evoluindo como pessoas, como seres humanos, como filhos de Deus, e uma vez conhecendo a verdade te deixa livre. Um carro não te prende mais, uma casa não te prende mais, um emprego não te prende mais, uma cidade não te prende mais. Agora você segue a Jesus. A Jesus. Naquele dia a multidão arrancou uma graça do Senhor, porque ela estava comprimindo Jesus por causa da palavra. E aí Jesus vai avançando e vê na praia 2 barcos. Esses 2 barquinhos estão ali e Jesus decide entrar em um dos barcos. Aqui é uma prova também sobre maturidade. Os 2 barcos estavam na praia, faziam parte da mesma cooperativa, vieram de uma pescaria frustrada, não tinham pego nada, mas Jesus decidiu entrar em um dos barcos. E coisa boa quando Jesus decide entrar no nosso barco. Que bênção é quando Jesus decide entrar no nosso negócio, na nossa empresa. Que bênção é quando chega a nossa vez, o nosso número da fila, sou eu. Mas como a gente lida com a frustração quando Jesus olha para o nosso barquinho e diz: no teu agora não, aqui. A promoção, todo mundo na lista, ele foi e eu não. Como é que eu reajo? Olha, Deus vai enviar alguns, e esses alguns nós não fomos contemplados. Como fica o coração? Naquela manhã, o teste de maturidade era dominar os seus próprios desejos. Jesus chega e escolhe. E quem é que faz Jesus escolher, dizendo esse ou aquele? Quem é que consegue fazer Jesus mudar de ideia? Alguém? Não. O tempo é determinado pelo Pai, e o Pai disse: filho, é nesse aqui. O que não significa que não vai ter bênção para o outro. Uma hora, a hora vai chegar. Mas onde é que a gente perde o progresso? Enquanto Deus está fazendo no outro, e está treinando a nossa paciência, a nossa fidelidade, a nossa fé, e a gente olha para o outro e desanima, pela comparação. O final dessa história você conhece. Esse barquinho que estava na praia, vai receber um convite que vai ser incrível. O barquinho de Pedro vai fazer uma pesca extraordinária, mas não vai ter condições de carregar sozinho. Porque quando chega a nossa hora, o que ele faz não é apenas para nós. A medida do Senhor é calcada, sacudida e transbordante. Vai sobrar para tua casa, para tua família, para os teus parentes. Uma cidade é abençoada quando Deus enche um. E aí esse barco cheio, agora Pedro com o barco cheio faz sinal para quem? Os irmãos que estavam no barquinho do lado. Poderiam ter ido embora, sim ou não? Que frustração. Estou na mesma condição que Pedro, por que ele entrou no dele, não no meu? Gente, vamos embora, vamos para casa, larga as redes aí, vamos embora.
permaneceram na praia vendo tudo que Jesus estava fazendo no barquinho do outro. Nós estivemos lá em Israel e quando a gente esteve em Nazaré, tem um lugar chamado Nazaré Village, que é a aldeia da época de Jesus reconstruída. E em um determinado lugar tem uma viela que você vê a eira, vê um lagar onde eles prensavam as uvas, e um pouquinho para frente tem a casa do oleiro. E lá na casa do oleiro você vê um artesão trabalhando com o barro em uma roda. A palavra do Senhor diz que nós somos como um vaso na mão do oleiro. Esse vaso na mão do oleiro, quando ele se quebra, o texto diz que ele se despedaça na mão do oleiro, que reconstrói o vaso de acordo com a sua vontade. O oleiro, quando está construindo o vaso, no começo o vaso não é um vaso. No começo o vaso é apenas uma massa que não tem nenhum tipo de forma, que está ali sobre uma roda. E aí o oleiro começa a tocar a roda, e aquele vaso começa a ser apertado. Agora tem uma característica incrível de quem é vaso e está na roda, na mesa do oleiro. Sabe qual é? É que enquanto você está na mesa do oleiro sendo tratado por Deus e formatado por Deus, você está vendo tudo o que está acontecendo à sua volta. Aquele prosperou, o outro viajou, aquela engravidou, a porta se abriu, e você permanece no mesmo lugar vendo tudo. Mas enquanto está ali, o Senhor está te moldando. E quanto mais tempo na mesa do oleiro, mais as digitais do oleiro são impregnadas no vaso. E quando o vaso está formado, aí então chega a hora de sair da roda. Vai chegar uma hora que você vai ter o teu próprio testemunho para contar para a glória de Deus. E enquanto estiver na roda, abençoe. Enquanto estiver na roda, diga glória a Deus. Enquanto estiver na roda, empreenda. Enquanto estiver na roda, faça com que as pessoas se sintam motivadas aí. Enquanto estiver na roda, seja um instrumento de impulso para quem já saiu da roda. Porque fatalmente chegará um tempo que nós sairemos da roda. Sabe o que acelera o processo para sair da roda? É quando aquele barro perde todas as áreas de rigidez. O oleiro começa e de repente ele para, você diz, meu Deus, está lindo, e ele amassa tudo. O que é isso? Encontrou uma pedrinha, tira a pedrinha, começa de novo, e lá vai o oleiro, está lindo, de repente amassa. O que é isso? Tinha uma rachadurazinha pequenininha, imperceptível na borda do jarro. Ninguém viu, mas o oleiro vê. E o oleiro sabe que uma pequena fissura, quando for colocado na prova do fogo, vai se transformar em uma rachadura. O texto diz que quando o vaso se quebra, ele não se quebra no chão, ele se quebra na mão de Deus. Será que tem um lugar melhor para a gente se quebrar? Será que tem um lugar melhor para o Senhor nos amassar? É nesse lugar, meu irmão, que eu e você estamos, na mesa do oleiro, vendo tudo acontecer, e é um plano do Senhor dizendo, ei, se você aguentar enquanto eu estou fazendo no barquinho do lado, te prepara, daqui a pouco vem um convite, e vai ser extraordinário. Maturidade tem a ver também com isso, com uma visão de abençoar quem já está fazendo o que nós sonhamos em fazer. O que o mundo diz? O mundo diz que nós devemos competir e vencer. O mundo é dos campeões. Agora a pergunta é, quantas vezes na vida nós somos de verdade campeões? Quantas vezes na vida nós somos de verdade os melhores no que fazemos? Quantas vezes na vida nós saímos dizendo, meu Deus, hoje arrebentamos a boca do balão? Em alguns momentos acontece, mas a maioria do processo não é assim. Existem mais dias de choro do que dias de glória. Essa é a verdade do Evangelho. Existem mais dias de preocupações com os filhos, de
necessidades, de falta de recursos. Existem mais dias assim do que dias de bonança. Mas quando Deus faz o que prometeu fazer, nós nos esquecemos de toda a tribulação, porque quando Ele faz, vale a pena. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores de parto, e sente medo, temor, mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra mais das dores, porque agora ela foi suprida pela alegria de ter dado à luz a um filho. Olha Deus dizendo: vai ter choro, vai ser semeado em lágrimas, vai ser difícil, mas quando acontecer a promessa, você vai dizer: meu Deus, eu passava tudo de novo ao quadrado. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus que quer mudar a nossa mente. Se a nossa mente mudar, coisas extraordinárias vão acontecer. Jesus então decide entrar no barco de Simão, e agora Jesus vai fazer um pedido para Simão. Jesus vai dizer: Simão, afasta o teu barco um pouquinho da praia, para que eu possa pregar para a multidão. O barco de Pedro era um instrumento que ele usava para viver. Aquele barco representa o dom, a habilidade, representa o negócio que o Senhor te deu, representa o estilo de vida que hoje você está vivendo, representa o sustento, da onde você tira o sustento para sua casa, para sua vida. E talvez alguns aqui estejam como Pedro. O negócio que era para vender e dar certo não está indo como eu esperava. Aquilo que Deus disse que ia acontecer ainda não aconteceu, então eu estou mais investindo do que recebendo. Meu barquinho está vazio. A empresa que era para decolar está no vermelho, eu estou tendo que aportar ao invés de retirar. E nesse período parece que as coisas não estão dando certo. E aí vem Jesus e diz: me empresta essa empresa que parece que não dá lucro, para eu usar essa empresa que parece que não dá lucro para abençoar o meu reino. Me empresta essa carreira, esse dom que tu tem, que parece que não está dando em nada, que parece que está quebrado, estragado, esquecido. Me empresta esse dom para eu usar ele como uma plataforma para abençoar pessoas. Foi isso que ele fez com Pedro. Pedro, o teu barco está vazio, não está dando certo, tudo que você fez até aqui com esse barquinho parece que não rendeu, está estragado, nas tuas mãos não flui. Agora Pedro, eu quero mudar a tua história, me empresta esse barco que parece que não funciona, para eu usar esse barquinho que na tua mão não está funcionando, para ser uma plataforma de pregação do meu evangelho. Porque não se engane, meu irmão, no meio dessa tragédia que você está vivendo, tem gente olhando e dizendo: só pode ser Deus na vida dele, só pode ser Deus na vida dela. Olha, se não fosse Deus, ele não aguentaria. E você está olhando e dizendo: meu Deus, que mau testemunho que eu estou dando, Senhor, porque eu faço e não prospero, porque eu faço e a coisa não acontece. Meu Deus, você preocupado com isso, e Deus dizendo: não, é no meio dessa escassez, se você deixar eu usar a tua escassez para a minha glória, eu vou mudar a tua vida. É aqueles que hoje estão em um lugar com falta de recursos, mas se não perguntar, ninguém sabe. Tem um sorriso no rosto, tem um aperto de mão firme, tem sempre uma palavra de bênção para declarar. A maioria das pessoas não sonham o tamanho da dificuldade que você está vivendo, e isso é alguém que tem convicção no Senhor, não vive em lamúrias, não vive em decepções, não vive se autoflagelando ou se fragilizando para mostrar para as pessoas, para que elas se compadeçam. Não, é gente que entende: o meu barquinho está meio mal, mas é o seguinte, o meu Jesus continua no meu barquinho. E aí Jesus faz algo incrível. Jesus vai mudar a vida de Pedro, mudando a mente dele, dizendo: Pedro, eu vou fazer um pequeno teste com você. Se você for aprovado nesse processo seletivo, eu vou te levar para um lugar infinitamente superior. E o processo seletivo qual era? Pedro, se você der a resposta certa para essa minha petição, você abre a porta para a bênção que vai mudar a tua história. Só que o problema é que Pedro não sabia que era um teste.
Como eu e você não sabemos aonde o Senhor está nos provando. Por vezes a prova nós culpamos o inimigo dizendo: meu Deus, é o devorador, Senhor, entrou aqui, está acabando com tudo, meu Deus do céu. E não, é o Senhor te treinando a viver na escassez, aprendendo a administrar o pouco, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Gente que tem um coração que não perde a fidelidade quando as coisas não vão bem, continuam sendo fiéis. E qual foi o teste para Pedro? Pedro, afasta o teu barco da praia. Lembra que nós falamos que Jesus veio caminhando junto ao mar? O que representava a terra? As coisas naturais. A preocupação de ter pescado uma noite inteira, não ter pego nada e não ter o que levar para casa. Era a terra. A preocupação de estar numa jornada difícil, de ter passado uma noite inteira no escuro, tentando fazer algo, tentando encontrar uma luz para solucionar o problema, e quando o dia amanhece, a condição dele é pior do que aquela que estava quando ele saiu para pescar. Porque para sair para pescar tem o desgaste das redes, tem um esforço, tem que levar uma equipe, tem investimento, e agora ele volta numa condição pior. Isso tudo, terra. E aí Jesus diz: Pedro, eu vou usar esse teu dom, esse teu barquinho caído, para pregar para essa multidão. Esse teu barco, essa tua empresa, isso que agora parece não estar funcionando, vai ser uma referência da minha glória na tua vida, para a vida desse povo. Agora, para eu começar a fazer isso, tem um princípio: desconecta a tua mente da terra, afasta o barco da terra, que significa: tira o teu pensamento da dívida, tira o teu pensamento das metas, tira o teu pensamento da estrutura, desconecta a tua mente, Pedro, das coisas da terra. Afasta o barco da terra, Pedro. E quando você afasta o barco da terra, uma coisa extraordinária acontece. Jesus vem junto ao mar, Jesus é equilibrado. Agora, sabe como é que o barco de Pedro fica na areia? Esse barco é um barco de fundo cônico, não é como uma bateira de fundo chato. Lá em Israel você vê as embarcações da época de Jesus, de fundo cônico. Quando você coloca essa embarcação na praia, a primeira coisa que ela faz é cair, tombar para um dos lados. Esse barco de Pedro, esse dom de Pedro, essa empresa de Pedro, a vida de Pedro na terra, estava tendo uma vida de desequilíbrio. Um lado do barco representando, sofrendo toda a pressão do outro lado. Um lado em contato direto com a terra, recebendo toda a pressão. Um barco caído, inclinado, uma vida em desequilíbrio. Porque o barco não foi feito para andar na terra. O teu dom não foi feito para ser ministrado com os olhos da terra. A habilidade e o coração que Ele te deu vieram do céu, e você não pode usar ele com os artifícios da terra. E Deus está dizendo: desconecta da terra, Pedro. E quando Ele tira o barco da terra, ninguém precisa dizer para o barco: barco, volta para o lugar. Não. Quando ele entra em contato com as águas, que é a palavra de Deus, imediatamente o barco vai entrando na água e volta para o centro. É isso que acontece conosco, gente. Uma vida de desequilíbrio, uma vida de tentações, uma vida de medos. Quando a gente se afasta da terra e entra na água, que é a palavra, que é a vontade de Deus, imediatamente a nossa vida, o nosso casamento, o nosso ministério volta a ser equilibrado, volta para o centro. O casamento para de ser peso sobre um, é só ele que busca, é só ele que quer. Para com isso. Quando a gente entra na água, então a embarcação e o casamento voltam para o prumo, fica equilibrado. A empresa tem equilíbrio, o ministério tem equilíbrio, a mente tem equilíbrio. E Pedro olha para Jesus, diante de toda a frustração, de uma noite inteira pescando e não pegando nada, talvez querendo ir para casa, tendo muitas coisas para fazer, mas Jesus decidiu entrar, e Pedro obedece, afasta o barco da terra, que significa parou de pensar nas suas próprias coisas.
lavar a rede, terminar o barco, como é que eu vou pagar as contas. Ele abre mão disso momentaneamente e bota o barco na água, coloca o dom que estava engavetado de novo em prol do Senhor, pega de novo o instrumento e começa a tocar, pega de novo a habilidade de pregar e começa a falar. Ele pega o dom que era o barquinho e coloca de novo na água, que é o lugar para o qual ele nasceu. O dom não é para mim, o dom é para o outro. A habilidade que você carrega não é para você, é para o outro. Então coloca nesse mar e deixa Deus usar. Pedro desconecta o barco, e aí Jesus então começa a pregar. Perceba que Jesus não prega para Pedro. Perceba que Jesus não fica falando com Pedro e dando a ele uma aula. Não. Jesus entra no barco e Pedro não vê mover algum com ele. Pedro é abençoado porque Jesus está no barquinho dele, mas Jesus prega para a multidão. Os primeiros a serem abençoados pela decisão de Pedro não foi nem ele, eram aqueles que estavam à sua volta. Você não prosperou muito, mas assim, cara, tu está muito mais calmo do que tu era, e a tua família está dizendo, glória a Deus, está mais calminho, hein? Aleluia. Era muito doido, muito agitado, meu Deus, parece que está indo para o centro esse guri, não sei o que é. Meu pai usava uma frase para mim. Ele dizia, meu filho, que bom que tu não bebe, né? Como quem diz, louco como tu é, se tu bebesse. Até que eu conhecia Jesus e a cabeça dele começou a pirar, porque não combina com quem tu era. Vamos lá na igreja ver o que estão fazendo. Pai, os meus irmãos diziam, estão fazendo lavagem cerebral na cabeça desse menino. E meu pai, vamos lá ver, resumo da ópera. Um grande dia de domingo, e eu já um evangelista batizando meu pai e a minha mãe para o Senhor. Porque ele entrou no meu barco, e do meu barco ele começou a falar com os outros. Eu não via um barco encher, eu não via as coisas mudando para mim, mas eu vi Deus fazendo para os meus. E Pedro foi tocado por isso, porque de dentro do barquinho dele ele viu Jesus pregando para uma multidão que começou a ser curada. Ele começou a ver que de dentro do seu barquinho as pessoas do outro lado começaram a ter as suas mentes transformadas. E quando ele viu tudo que Jesus fez de dentro do barquinho dele para os outros, Jesus se virou para ele e disse, Pedro, agora chegou a tua vez. Agora, Pedro, é eu e você. Agora nós vamos para o lugar, Pedro, onde você saiu envergonhado, entristecido, aonde você veio frustrado. Eu sei que tu pescou uma noite toda. Jesus não disse, mas ele já sabia. Jesus é Deus. E aí Pedro vai dizer, Jesus diz, Pedro, vamos voltar a mar alto, vamos lançar as redes para pescar. E o que Pedro diz para Jesus? Senhor, eu tentei uma noite toda, mas diante de tudo que eu vi o Senhor fazer de dentro do meu barquinho falido, eu vou voltar para aquele lugar, porque eu creio que se aconteceu com eles, vai acontecer comigo. O que você está passando já é um testemunho, já é Deus usando essa história para abençoar a vida de outros. Ei, não saia do barco, não desanime, fique aí, daqui a pouco Jesus vai falar contigo. E aí Pedro recebe a segunda palavra. A primeira foi só um teste. Pedro, consegue tirar o barco da areia e colocar aqui dentro d'água? Consigo, Senhor. Agora então vem a segunda, que só aqueles que cumprem, que dão ouvido à primeira e simples palavra do Senhor, ouvem a segunda parte. Toda mensagem de Jesus tem dois níveis. O primeiro nível é praticamente só instruções sobre faça, entregue, abra mão. A primeira parte praticamente é só tragédia. E a maioria não escuta a parte boa da mensagem porque não ouve e cumpre a primeira parte. Abraão, Deus falando, sai da tua terra, tragédia, da tua parentela, tragédia, e vai para um lugar que eu te mostrarei, tragédia. Mas se tu fizer isso, Abraão, vem a segunda parte. E eu te abençoarei, Abraão.
E tu serás uma bênção, Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E tem gente que diz: meu Deus, Deus só fala comigo coisa difícil. Não, é porque você não está ouvindo a segunda parte, que Ele só conta para quem ouve e cumpre a primeira. Pedro, tu consegue tirar o barco da praia? Eu sei que tu tens coisa para fazer, eu sei que tu está preocupado, eu sei que tu está na correria, e eu sei, Pedro, mas tu consegue dar um tempo para mim? Sim, Senhor, eu consigo. Tu consegue tirar o barco da areia e botar na água rasa? Sim, Senhor, eu consigo. Então, Pedro, te prepara, porque agora você vai ouvir a segunda parte. Vamos às águas profundas. A pesca de Pedro não era com linha, vara. A pesca de Pedro era com redes. E sabe o que o Senhor fez quando Ele disse: olha, vamos às águas profundas? Eu tenho uma fé doida. Eu creio que se Jesus estivesse ali na areia e dissesse assim: Pedro, lança a rede aqui na areia. E se Jesus dissesse: agora puxa, Pedro, eu creio que Jesus era poderoso para fazer brotar peixe da terra. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus disse: Pedro, vamos às águas profundas, que significam duas coisas. Primeiro, você vai ter experiências sobrenaturais quando você sair do raso, porque no raso os teus pés ainda tocam no fundo, Pedro. Porque no raso você ainda tem controle, Pedro. Porque no raso você ainda decide para onde vai, Pedro. Agora tem um lugar em mim onde você não se controla mais, e eu quero te mostrar esse lugar. Vamos para o profundo, Pedro. E quando eles chegam lá, vem o segundo ensino. Quando você lança a rede em águas rasas, a rede é lançada e toca no fundo, toca na terra. Ainda que você esteja nas águas do oceano do Senhor, se a água for rasa, aquilo que você está fazendo ainda entra em contato com a terra. Eu estou pregando, mas estou preocupado com um pagamento de amanhã. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, mas estou dizendo: meu Deus, o que eu vou comer daqui a pouco? Terra. Agora nas águas profundas você lança a rede, e as redes já não tocam mais no fundo. As redes agora não se sujam mais com o lodo da terra. Agora as águas profundas você só vai pegar o que de Deus for enviado. E então Pedro lança as redes nas águas profundas que não tocam mais na terra. E agora eles vão pegar tanto peixe, que a capacidade deles de botar os peixes para dentro do barco não é suficiente. E eu quero encerrar por aqui. A rede de Pedro tinha um tamanho, e o tamanho da rede de Pedro sem Jesus era muito grande, para que pudesse pelo menos pegar alguns peixes. A rede, a habilidade, o trabalho, as horas de trabalho, o labor, o tempo dedicado, a grandeza do que estava fazendo, tinha que ser muito grande para poder dar algum resultado. Aí Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, o que Jesus prova para Pedro? Pedro, o tamanho do esforço que tu está fazendo, o tamanho da rede que tu carrega é demasiadamente grande para a quantidade que eu vou começar a colocar. Tu não vai ter condições de carregar, Pedro, tudo que essa rede comporta. Porque antes você pescava por tentativa, agora comigo vai ser por acerto. Vida com Jesus é uma vida de assertividade. Não precisa fazer todo dia, mas quando fizer vai explodir. Não precisa estar toda hora, não precisa, mas quando Deus falar você vai. E quando você for, a porta vai estar aberta, e porta que Ele abre ninguém fecha. Eu tenho um amigo que ele tem esse dom. No começo eu dizia: cara, tu não acha que tu é muito relapso não? E ele dizia: vai lá, o ativista. E eu dizia: cara, tu não acha que a gente devia fazer uma coisa mais espiritual? E ele dizia: Deus pediu? Falei: não.
Então, cara, vamos se divertir aqui na comunhão, quando Deus pedir a gente faz. E aí teve um dia que Deus me deu uma aula com ele. Nós estávamos em uma missão, em um rio que eu sempre sonhei em pescar. No rio Uruguai, no Uruguai. Vem gente do mundo todo para pescar ali. Os peixes enormes, dourados de água doce. Olha, quem gosta de pescar chega a virar o olho, não dorme, você vê, é uma coisa de doido. E eu estou lá naquele rio e nós vamos pescar. E os irmãos da igreja nos levaram, montaram as varas, fizeram tudo. Quando eu cheguei na beirada do rio, que eu olhei as varas, eu digo, essa aqui é a minha. Tinha uma vara para mim, uma para esse meu amigo e uma para o bispo Bartolomeu. O bispo Bartolomeu olhou e disse, a minha pode ser essa aqui. E eu já corri na vara melhor, o melhor equipamento. Eu digo, meu Deus, eles nem gostam de pescar, deixa eu me divertir. E aí esse meu amigo olhou as varas e falou, qual é que sobrou para mim? Essa aí. Eu peguei a minha, jogava para um lado, jogava para o outro. O bispo deu a jogadinha na dele. E esse meu amigo ficou parado lá embaixo da árvore, falando de Jesus com o cara que nos trouxe. Daqui a pouco, eu lá num canto, me esforçando, todo suado, eu olhei a vara dele fazendo assim, ó. Na hora ele olhou para mim, e eu olhei para ele, e os nossos olhares se cruzaram, e o meu coração explodindo, dizendo, não pode. E aí vem ele, eu digo, meu Deus, se é comigo, eu saía correndo, pulava dentro d'água, e aí vem ele, com aquele passinho elegante, como quem diz, não precisa ter pressa. E eu pensando, meu Deus, vai fugir. E ele andando bem devagarzinho, como quem disse, se Deus fez, não vai fugir. E aí ele puxa o peixe. O peixinho que eu peguei servia de isca para o peixe que ele pegou. E aí o bispo Bartolomeu, que na sua sabedoria infinita, ele disse, bispo Marlon, aqui a gente aprendeu hoje, né? Que não é pelo muito esforço, né? Tu vê o irmão aí, ó. O irmão nem tocou na vara, né, bispo Marlon? Aí ele disse, é pela graça, né, bispo Marlon? Você pela graça, aleluia. E eu tenho aprendido com esse meu amigo, bispo Fernando, que não precisa fazer toda a hora. Faz quando Deus mandar, porque quando Deus mandar, a assertividade vai ser gigantesca. Pedro entendeu. Rapaz, eu estou passando um trabalhão para limpar essa rede desse tamanho, carregando esse peso todo. Se Jesus estiver no barco, a metade dessa rede é o suficiente, porque eu preciso. O Senhor tem me dado a dádiva de aconselhar gente que, pela graça, tem se transformado em pessoas milionárias. Gente que Deus levantou e que hoje tem empresas grandiosas, e me transformou em conselheiro desse povo. Quando eu saio das empresas, quando eu saio das reuniões, eu digo, Deus, o que eu, um chinelão como eu, estou fazendo aqui, Senhor? E esse povo para me ouvir, eu digo, Senhor, eu não tenho uma empresa de picolé, Senhor, o que eu tenho para dizer para eles sobre o ramo empresarial? Mas não é sobre isso que eles querem ouvir. Eles querem ouvir sobre Jesus. E esse é o meu tesouro. Eu conheço Jesus. E esse é o teu tesouro. Nós conhecemos a Jesus, e Jesus muda a nossa história. E se Ele mudar a nossa mente, a nossa vida nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus.